Olá, empreendedores e empreendedoras, sejam muito bem-vindos nos nossos encontros sobre aprendendo a vender para o governo. Com o intuito de promover acesso ao mercado e capacitar a classe empresarial das micros e pequenas empresas e também dos microempreendedores individuais, a AMP Metropolitana, Senac, Sicoob e Eurovale realizarão às quintas-feiras, às 19 horas, o programa Aprenda a Vender para o Governo. Nosso encontro de hoje, né, nós já tivemos dois anteriores, o quais nós falamos no primeiro, né, naquele nosso primeiro encontro, sobre legislação sobre licitação e a nova lei e as principais alterações. No nosso segundo encontro, nós falamos sobre as modalidades e os tipos de licitações, inclusive abordando aí a nossa nova legislação, que tirou, né, algumas modalidades e acrescentou mais uma. E também teve, claro, várias outras situações interessantes. É só olhar lá aquele nosso encontro que vocês vão ver como ficou interessante essa legislação. E no nosso encontro de hoje, nós vamos então verificar os principais requisitos para habilitar a sua empresa para a participação da licitação pública. Além desses principais requisitos que a gente vai discorrer, eu achei importante também falar sobre a parte de punições, de infrações aplicáveis para quem fizer alguma fraude à licitação. Eu achei bem interessante, uma vez que a lei ela já revogou, né, os artigos da lei anterior que tratava sobre esse tema. Então, nós também vamos apresentar aí para que você conheça bem essas situações de infrações, né, quando se está participando dos certames. E vamos conhecer no último encontro nosso, aí vai ser um encontro bem prático, né, onde nós vamos entrar nos portais de compras do governo, tanto a nível federal, estadual e municipal, para que você entenda como que são publicados os editais. Hoje a gente vai falar a respeito deles, né? Porque também houve aí umas alterações da lei, mas lembrando que ainda é possível, né, durante 2 anos, ter uma transição das leis anteriores para esta lei nova. Contudo, é dada autonomia, né, permissão ao agente público, se ele tiver interesse de fazer licitação por meio das legislações anteriores, ok? Então vamos lá. Nós vamos começar a discorrer sobre a questão do edital, que esse, vamos dizer assim, é o nascimento do processo licitatório, né? É a publicação desse edital. Então, a nova lei, ela traz novas especificações, né, sobre o edital, que se encontra no artigo 25 e na Lei 8.666, de 1993, estava naquele artigo 40. Então, vamos ver assim, o que o edital, obrigatoriamente, ele deve conter, porque são situações que estão lá na lei. Eu trouxe mais sobre o 14.133 porque, de certa forma, não mudou muito esses requisitos legais em relação à legislação anterior. Mas como o edital é uma situação assim, você tem que ir lá, abrir o edital e aí só prestar atenção, né, em qual lei está sendo regido, mas essa formalidade de como tem que ser o edital, ela praticamente não houve alteração. Então, a primeira situação, claro, né, que vai aparecer num edital é o objeto da licitação. O que está se colocando no mercado que a administração pública está necessitando, né? O que ele precisa de pessoas, né, de fornecedores para provê-lo das suas necessidades. Então, a primeira coisa, claro, que vai ser o objeto da licitação, ao qual você deve prestar bastante atenção para ver se você tem capacidade para atender aquele certame. E as regras relativas a... Aqui nós vamos ver uma série delas, que o edital ele vem, na verdade, com esse formato, com esses requisitos, que o primeiro é a convocação, né, o chamamento,
para aqueles que pretendem participar do certame, o julgamento, a habilitação, que é isso que a gente vai conversar bastante hoje, é sobre como a sua empresa deve se habilitar, os recursos, né, caso haja, sempre há um prazo, né, para aquele fornecedor que achar que houve alguma falha, algum problema e ele quer entrar com recurso, normalmente tem ali o prazo. Aqui nós temos as penalidades da licitação, que nós também vamos conversar a respeito, né, então tem que ficar muito claro para o licitante quais são as penalidades que ele pode incorrer se ele não tratar, né, aquele certame com seriedade. Fiscalização, como que ela vai ocorrer. E a gestão do contrato, então, né, a partir do momento que você ganha, que você é vencedor da licitação, vai ser realizado então um contrato entre as partes e aí tem que ver como que ele vai ser gerido. A entrega do objeto, né, que foi licitado, e as condições de pagamento, né, como é que vai ser pago, né, e aí é interessante que você leia todo o certame, verifique se está com todos esses requisitos e essas regras, então, se você consegue dar conta de todas elas, o tempo, né, de entrega, a tua própria habilitação, se você tem toda a documentação para poder participar desse certame. Então veja que são requisitos primordiais, necessários, né, para que você também, né, que está lendo, tenha todas as informações para que você possa dar conta então do certame. Aqui tem uma questão interessante que é em relação ao contrato, né, como é que estão as cláusulas. Então, lá tem uma ressalva dizendo que sempre que o objeto é aquilo que está sendo licitado, permitir, a administração ela vai adotar minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes. Então, minutas padronizadas para poder explicar melhor em relação àquele objeto, mas sempre que ele permitir, né, que ele tiver essa condição, que ele puder dar esta condição. Então, todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projeto e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial, na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso. Chama atenção aqui, que aqui teve uma alteração interessante, porque ele fala que a divulgação é em sítio eletrônico oficial. E veja que anteriormente, se a gente olhar a lei 8.666 e pregão e tudo mais, sempre era no diário oficial, seja jornais de grande circulação, normalmente no diário oficial da União, ou do Estado, do município. E agora, com essa lei, não há essa exigibilidade, desde que seja divulgado nesses sites, né, eletrônico oficial. Então, é uma mudança bem bacana, né, porque agora não precisa ficar ali, né, lendo o jornal, o diário oficial, o diário oficial. E o que vai complementar vai ser o portal, né, que o governo vai criar, que é o PNCC. Então, vai ser um portal de compras, né, da administração pública. Então, vai estar tudo no mesmo lugar. Então, quando ele estiver aí atuando, né, porque ainda não há esse portal, né, a gente está usando ainda os portais anteriores. Mas agora vai ficar tudo realmente num único local. E aí, né, fica muito mais fácil para quem quer fazer essas vendas para o governo, tá sempre olhando tanto lá, agora, claro, né, que vai estar olhando os sites oficiais, mas depois vai ter um único portal, ok? E aí, né, eu procurei o que é o sítio eletrônico, acho que vocês sabem, claro, sem dúvida nenhuma, mas é um sinônimo, né, de sítio eletrônico é o website, né, que é uma palavra em inglês e que a gente sabe que não dá para usar dentro das legislações, né, brasileiras, quando está se fazendo uma lei,
tem que se usar realmente expressões brasileiras. Então, claro que sítio eletrônico é a mesma coisa que eu disser website. E aqui nós vamos também, além, né, dessa divulgação em sítio eletrônico oficial, e aí tem que tomar muito cuidado realmente de ir nesses sites eletrônicos. Hoje tem tanto problemas aí de pirataria dentro das internets, né? Que tem que tomar cuidado e realmente ir lá no sítio eletrônico, né? E não esses fakes aí que vão aparecendo. Então, ele vai ser afixado também, além do sítio eletrônico, no caso de leilão, ele pode ser afixado, né, a chamada em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá ainda ser divulgado por outros meios necessários, né, para ampliar a publicidade e a competitividade de licitação. Então, quanto mais publicidade, claro que é melhor para mais pessoas tomarem ciência, né, dessa licitação e ela poder, inclusive, participar. Bom, agora que nós fizemos esse preâmbulo, né, para a gente entender como é que se dá aí a questão do edital, a sua publicação e essa novidade aí que agora vai estar mais nos sítios eletrônicos e não em jornais, né? Nós vamos então entrar efetivamente nesses principais requisitos para habilitar a sua empresa, né, para participar da licitação pública. Então, quais são os requisitos que estão na lei, que são exigidos para que você possa então participar do certame? Então, a primeira coisa que a gente fala é a questão da habilitação, né? Então, a nova lei, ela prevê a habilitação lá no artigo 62, inciso, para que você possa, então, participar dos certames. Então, a habilitação é aquela fase da licitação que vai ser verificado o quê? Os documentos necessários e suficientes. Então, aí você tem que estar preparado, né, para essa documentação. Apresentação da capacidade do licitante em atender o objeto da licitação. Então, é isso que quer dizer habilitar, né? É a primeira fase para poder realmente ver se aquela pessoa que resolveu participar do certame, ela tem todas as condições necessárias para atender a administração pública, ou seja, para entregar efetivamente o objeto que está sendo licitado. Então, o artigo 66, ele diz assim, a habilitação jurídica visa, né, ou seja, ela quer demonstrar essa capacidade do licitante de exercer direitos e também de assumir obrigações, para ver se ele tem, né, essa capacidade. E a documentação a ser apresentada por ele limita-se a comprovação de existência jurídica, né, da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada. Ou seja, a comprovação da existência jurídica é o seu CNPJ, né, é a tua documentação, é o seu contrato social, né, que tem que ver se realmente aquela pessoa jurídica ela existe e quais são, né, como que está a situação dessa empresa naquele momento, né? Tem que ver se não sofreu falência, como é que está em relação, né, à lei de falência, se ela pode, né, realmente nesse momento estar se habilitando aquele certame. Então, eu dei alguns exemplos, como eu acabei de falar para vocês, o ato constitutivo, o contrato social e suas alterações, o estatuto atualizado e o CNPJ da empresa, né? Aí nós temos também outro requisito, que é a verificação da regularidade fiscal, social e trabalhista. Então, as contas da empresa, a gente, né, tem que deixar aí sempre em dia, ela tem que comprovar, né, que ela tem aí uma saúde financeira. E atualizado atualmente, né, o seu cadastro lá no SICAF, que é o Cadastro Unificado de Fornecedores. E também os sistemas, dependendo de onde você está participando, né, regional. Então, exemplos de documentos também que são solicitados são as certidão negativas, né, federal, estadual, municipal, distrital. Vai depender muito do edital, o que ele está solicitando aí de documentos.
E também as certidões negativas, né, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e também da Seguridade Social. Porque se você tem trabalhador, né, que esteja ali registrado na tua empresa, e hoje tem uma facilidade muito grande porque tem o e-social e que basicamente, né, todas as informações estão lá dentro do e, né, que tá lá o fundo, seguridade social, problema, os colaboradores registrados, né? Tem todo um histórico teu que hoje tá tudo unificado lá no E. O licitante deverá declarar a sua condição econômica, né, e de atender integralmente os custos dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação. Esse item nessa legislação nova, 14.133, ela se tornou bem mais exigente, né? Principalmente no que diz respeito a essa regularidade fiscal, social e trabalhista. Ela quer verificar, né, de fato, se você está cumprindo todas as normativas legais, né? E bem como se você segue ali a convenção coletiva. Veja que ele fala ainda se você tem algum ajustamento de conduta. Esses ajustamentos de conduta pode ter acontecido de você ter feito com o Ministério Público do Trabalho ou até com outro órgão, né, que você assinou para isso não é que é um impeditivo até para você participar da licitação, mas a administração pública ela quer saber se você tem algum ajustamento, alguma coisa que você está cumprindo perante algum órgãos, né, da justiça. Qualificação técnica, né? Essa é uma outra situação que deve ser verificada, que é a exigência, né? A sua qualificação, né? Para executar obras e também prestar serviços de bens, né? Não considerados comuns. Então, exigindo registro ou inscrição em entidade profissional ou de classe. Pode também ser solicitados atestados que comprove já ter realizado obras ou serviços semelhantes. Isso é muito utilizado quando o objeto a ser licitado são essas obras de engenharia, que exige, né, a qualificação técnica de um engenheiro ou de um arquiteto, mas também na área, outra área técnica que também é hoje muito utilizada, que é na área de tecnologia da informação, né? De repente, para a criação de algum software para a administração pública, então é importante, né, estar fazendo essas verificações. Qualificação econômica e financeira, né? Então, o licitante ele tem que demonstrar a sua aptidão, né, econômica para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovado de forma objetiva, né, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital e devidamente justificados. Então não adianta falar, né, tentar justificar, dizer, não, isso aí eu já estou resolvendo, né? Para a administração pública não resolve muito, ela quer realmente saber naquele momento que ela está, né, que é uma pré-contratação, é uma pré-avaliação e verificação da sua situação, né, que é econômica e financeira. Então, ela precisa saber de antemão se você realmente tem saúde financeira, né? Para aquele projeto não ficar no meio do caminho e, de repente, a administração pública aí ter até um prejuízo, né? Ela vai ter que contratar uma outra empresa para dar conta daquela que não foi possível ser resolvida. Então, claro que cabe à administração pública estar fazendo essa pré-avaliação, né? É uma responsabilidade dela também de não estar contratando alguém que não dá conta de resolver aquela situação até o seu fim, até a sua conclusão. Normalmente no edital, né, vem lá dizendo quais documentos que você vai precisar apresentar para que você possa então apresentar aí a tua qualificação econômica financeira, ou seja, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, demais demonstrações contábeis, né, dos 2 últimos exercícios sociais
e certidão negativa de feitos sobre falência, caso, né, você tenha tido alguma falência ou uma das sedes ou em alguma empresa tua, vai ter que ser feito também, vai ter que apresentar esse documento, né? Mas esses são normalmente os que são requisitados. A critério também da administração, poderá ser exigida declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, que venha atestar o atendimento pelo solicitante dos índices econômicos previstos no edital, para ver se ele vai conseguir, né, atender aquele objeto que está sendo licitado, até o seu final, até a sua conclusão. E a administração nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, ele pode também estabelecer lá no edital a exigência de um capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, né, equivalente de até 10% do valor estimado da contratação. Por isso que é bem importante você, quando estiver lendo o edital, fazer esses cálculos para ver se você vai conseguir atender, se você tem realmente esse capital aí mínimo, né, para poder atender as exigências da licitação, para que você não seja desclassificado. Às vezes não vale a pena você perder tanto tempo para entrar numa licitação e não ter condições de atendê-la, né? Então, às vezes é bom fazer um cálculo antes e até ler bem o edital e ver o que ele está exigindo. Aí também há um cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal, onde o licitante, isso estava na lei anterior, mas normalmente também é requisitado nas licitações, aí é questão de ler o edital. Ele tem que apresentar a declaração assinada pelo representante de que na empresa não há trabalho de menores, né, de idade na condição de aprendiz e nem execução por menores de 18 anos de trabalhos insalubres, perigosos em horário noturno. Na verdade, ele está bem dentro daquela regularidade lá da trabalhista, né, quando ele fala em convenção coletiva. Então, a Lei 14.133, ela traz bem descrito tudo, né, que você vai ter que comprovar no que diz respeito a você estar seguindo os direitos trabalhistas, né? E esse artigo, vejo que é da Constituição Federal, porque para não estar contratando aí menores, né? Ou seja, que esteja ali naquele processo licitatório de mão de obra aí de menores, e principalmente se ele estiver trabalhando, né, que não poderia, né, em locais insalubres, nem perigosos ou também em horário noturno. Deficientes físicos está na 14.133, né? Será exigida, né, do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstos em leis e em outras normas específicas. Aí você pode falar assim, mas eu não consigo, né, ter pessoas com deficiência ou reabilitado da Previdência. Então, você tem que olhar bem ao local onde você tem a sua empresa para ver se consegue, né, trazendo essas pessoas para trabalhar, dependendo ali se você tem essa reserva, né, para esses cargos. Muitas vezes, né, pelo tamanho da empresa, você precisaria de uma pessoa só. E aí é interessante realmente você ter essa pessoa, né? Trazer as pessoas, é uma questão de ato social também, né? A gente poder estar dando condições, né? Espaços, né? Para essas pessoas voltarem para o mercado de trabalho, ok? Bom, agora nós vamos entrar nessas questões das infrações e sanções administrativas, que vocês vão ver que é um rol grande, é, porque eu acho que é bem importante a gente estar tratando disso. Vocês viram ali que a questão da habilitação da empresa não é nada complexo, né? Mas exige documentação. E o que exige mais? Na verdade, o que você precisa é ter uma empresa bem organizada, ter bons profissionais que estejam aí administrando, né? Principalmente essa parte contábil, essa parte trabalhista. Não pode deixar de atender
Porque a lei trabalhista, ela é uma lei muito complexa, ela faz muitas exigências, não interessa o tamanho da sua empresa, você tem que seguir, você tem que pagar os impostos, né? Não tem como ser diferente. E tem que dar uma boa olhada de como que está sendo o tratamento das pessoas que executam atividades para você e são registradas, né? Vocês sabem que houve também uma alteração na legislação trabalhista no ano 2017, não faz tanto tempo assim, mas ela alterou mais de 100 artigos da consolidação das leis do trabalho e ela trouxe assim aquela questão muito forte dos sindicatos, né, numa negociação para negociar com você na tua empresa. Então, assim, tem que observar tudo isso. Essa questão do balanço patrimonial, da tua saúde financeira, não é nada mais, ou seja, nada mais do que obrigar que as empresas sejam disciplinadas e organizadas. Então agora nós vamos estar falando, né, do que traz essas infrações e sanções administrativas. Então o artigo 155, que eu ainda estou na lei lá 14.133, de 2021, o licitante ou o contratado, ele vai ser responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. Veja, dar causa à inexecução parcial do contrato. Então, se por algum motivo você não conseguiu executar alguma coisa do contrato, você está ali infringindo e vai sofrer alguma sanção pela administração, né? Por quê? Porque o contrato, quando você assina, você está dizendo que você conhece esse contrato, que você vai dar conta dele, que você vai segui-lo. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração e ao funcionamento dos serviços públicos ou de interesse coletivo. Nós temos que lembrar que quando nós fazemos serviços, né, prestamos serviço para a administração pública, nós estamos mexendo com o erário público, é dinheiro do povo. Então, não pode deixar de executar esse contrato, né? Como eu falei, você leu ele anteriormente. Você disse que tinha condições de efetivá-lo e de fazer e de entregar aquele objeto. Dar causa à inexecução total do contrato. Então, ele primeiro fala, né, que você vai sofrer infração se você não cumprir ele parcialmente e pior ainda se você não conseguir executá-lo, né, na sua totalidade. Outra exigência, né, que é um requisito que caso você não cumpra também vai responder, né, por essa infração, é quando você não entregar a documentação lá exigida para o certame. Então veja, nós vimos toda a parte de habilitação que faz uma exigência de documentação. Então ali você tem que estar cumprindo e entregando, né? Botou seu nome, se habilitou, né? E aí não entrega a documentação, né? Com certeza você vai sofrer ali algum ato de infração, alguma sanção administrativa. Outro é não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente e devidamente justificado, ou seja, você mandou a proposta, foi aprovado, ou mesmo que não foi ali, mas você está participando, mandou, e aí resolveu não participar mais. Você tem que ter uma justificativa para essa tua desistência, ok? Não celebrar contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação quando convocado dentro do prazo de validade da sua proposta. De novo, então veja que o legislador ele procurou detalhar bem para te explicar que você tem que entregar essa documentação. Então, na hora que vai celebrar o contrato, tá tudo certinho, aí você não entrega, né? Então, há uma convocação, há um prazo para ser feito isso. Eu volto a insistir. Isso tudo é organização, né? Você resolveu ser empreendedor, não tem como não ser
disciplinado, como não ser organizado, verificar se você tem tudo, né, toda essa documentação. Não deixa isso para a última hora, ou pegou a coisa meio no meio do caminho, não leu, é melhor não participar, né, para que você não venha sofrer aí uma sanção administrativa. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Então, é claro, se você tem prazo para entregar, você tem que cumprir o prazo, né? Então, também, claro, sem dúvida nenhuma, vai sofrer uma sanção. Vai que aquilo que tem que ser entregue, a administração está contando com você, ela está esperando por você. Imagine você no seu dia a dia da sua empresa e um fornecedor não te entrega algo que você está esperando, que você já fez todo um cálculo, está tudo certo, você precisa daquilo para aquela data e ela não é entregue. Então a administração pública não é diferente, né? Não pode retardar, ou seja, deixar de entregar dentro do prazo. Apresentar declaração ou documentação falsa, exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do contrato. Né? Não pode. Eu vou entregar uma documentação, depois eu acho que eu troco. Não pode, né? Não pode ter declarações falsas, não pode nem durante, né, nem declarações, porque vai ser solicitado declarações. Responde o profissional que fez a declaração, vamos dizer que lá, que nem aquela declaração contábil, dizendo sobre a tua condição econômica financeira e não era aquela. Lá no caminho, no andar da carruagem, se descobre que você não tinha aquilo é falso, né? Tem que responder, né, pela infração. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. Eu acho que aqui nem cabe muita discussão, né, a respeito disso, nem muita explicação. Fraude é fraude, né? É um ato ilícito, ilegal, e que só traz problemas para a administração pública, só traz problemas, né, para aquilo que estava sendo o objeto da licitação, porque é algo que vai para a população. Então, realmente, fraudar é o pior dos mundos, eu diria. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. Então, muitos artigos aqui, e até que a gente vai vendo, falam muito sobre esse comportamento inidôneo, né? E que inidôneo, né, é aquilo que não é idôneo, ou seja, que não é próprio, né, para alguma coisa. Apto, capaz, competente, adequado. Está lá no dicionário, eu trouxe assim. Eu acho muito importante discorrer a respeito dessas situações, porque a licitação, ela busca pessoas capazes, idôneas, competentes, né, adequados. Então, você é que tem que fazer essa reflexão para ver se não, eu realmente consigo atender essa licitação. Eu tenho competência, eu estou adequado e eu quero fazer, né? Eu quero prestar esse serviço para a administração pública. Além de ser realmente uma prestação de serviço para o público, ela exige realmente capacitação das pessoas, né? Por isso que eu volto a insistir com vocês. Procure ler o edital com muito cuidado, com muita atenção e veja se você tem essa capacidade. Às vezes você é capaz para outro tipo de certame, mas de repente para aquele você fala, eu vou fazer, eu acho que eu dou conta. Se você tem uma pequena dúvida, não faça, né? Deixe isso para uma outra empresa mais capaz que você para atender o certame. Então, sempre tem que olhar assim, eu estou apto, eu sou capaz, né? Faça esses questionamentos antes de entrar na licitação. Praticar atos ilícitos, né, ilegais, com vistas a frustrar os objetivos da licitação.
É, também não cabe muita discussão a respeito. Ilícito é ilícito, né? Seja ele qual for, ilegalidade é ilegalidade. Não tem desculpa para isso, né? E principalmente se tinha interesse ali em frustrar os objetivos, né, licitatórios. Ele ainda traz uma legislação, que é a 2.846 de 2013, que tem esse artigo 5º, ele traz uma série também de atos, né, que podem levar a infrações. Então eu deixei o link para vocês, né, se vocês tiverem interesse, dar uma olhada. Ele praticamente traz de novo esses que eu apresentei para vocês, mas há um detalhamento de outras infrações também. Aí, quais são, né, quais são as penalidades que você pode sofrer, né, quando traz essas infrações? Então, o artigo 156, ele fala assim: serão aplicados, né, ao responsável pelas infrações administrativas prevista nesta lei as seguintes sanções. Então, advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Então veja que são punições que, ao meu ver, muito grave, né? Porque se você fica impedido, né, também de licitar e contratar com a administração pública, isso quando você já foi várias vezes, né, cometeu essas infrações, né? Então veja que a lei ela traz, né, essas situações. E agora, né, eu vou trazer para vocês, além daqueles que estão lá na 14.133, há uma disposição nessa lei que ela fala assim, que os artigos 89 e a 99 da seção 3 dessa lei, que tratava dos crimes, das penas, elas foram revogadas, né? Que esse 89 e 99 era da lei anterior. E agora ela já foi revogada da legislação e aí ela traz como que ficou esses crimes. Não houve muitas alterações, mas aumentou-se algumas penas, né, justamente para tentar coibir esses fraudes, né, à licitação. Então veja aqui, o artigo 178, título 11 da parte especial do Decreto-Lei número 2.148, de 7 de dezembro de 1940, na verdade, tudo isso daí é para dizer que isso está lá no Código Penal e que passou a vigorar esse Código Penal, né, acrescido do capítulo 2, letra B, que são essas situações agora, né, dos crimes em licitações e contratos administrativos. Então eu também trouxe para vocês entenderem qual é a diferença entre detenção e reclusão. Porque a lei, agora vocês vão ver, toda vez que eu falar de alguma coisa ali, mostrar, ele vai estar falando também qual é a pena, se é detenção ou se é de reclusão. Então, detenção são condenações mais leves e não admite que o início do cumprimento seja no regime fechado. Em regra, a detenção é cumprida no regime semiaberto, ou seja, você vai ser preso, né? Deter ou essa parte de reclusão é porque você vai ser preso mesmo, né? Só que aqui na detenção, vamos dizer que é um pouco mais leve, né? E pode cumprir, né, essa pena em estabelecimentos como colônias agrícolas, industriais ou similares, né, ou no regime aberto, na casa de albergado ou estabelecimentos adequados. Tá, cometi algo, eu vou entrar pela pena de reclusão. Então, a pena de reclusão é para condenações mais severas, né? Já que a detenção são mais leves, a reclusão é mais severa. E o regime ali de cumprimento pode ser fechado, semiaberto ou aberto. Normalmente é cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média. Aí, gente, é penitenciária, né? Aí a coisa
o bicho pega, como diriam, né? Então tem que prestar atenção, né? O ideal é não cometer nenhuma infração contra a administração pública, não é mesmo? Mas às vezes vai que você fala assim, oh, mas não sabia que isso daí dava cadeia? Então vamos conhecer, né? Essas infrações aí que, né, pode te levar. Veja que nós estudamos as outras, que é a advertência, né? Você está ali impedido de licitar, isso não quer dizer que aqui também você vai sofrer aquilo lá tudo e mais uma pena de, de detenção ou de reclusão, né? Então vamos lá. Então vamos ver as hipóteses, né, que pode levar a essas penas de detenção e de reclusão, né? Lembrando que a reclusão é uma punição mais severa e a detenção seria mais leve. Então, uma das hipóteses é a contratação direta ilegal. Então, admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Então, não pode fazer uma contratação direta, a não ser que esteja na lei. E aí responde tanto o administrador público como aquele que foi contratado, né? Porque sabia que não pode ter essa contratação direta. Então, a pena, reclusão, lembrando que reclusão é mais severa, de 4 a 8 anos e multa. É justamente para impedir aquelas fraudes, realmente a licitação. Frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outro a vantagem decorrente da adjudicação do objeto, né, de ter o objeto da licitação, e o caráter competitivo do processo licitatório, ou seja, está impedindo que outras pessoas, né, venham a competir, né, porque está frustrando, está fraudando aquilo, né? Até se entregou um documento lá, uma declaração falsa, seria já um fraude. E a pena aqui, reclusão, normalmente mais severa, de 4 a 8 anos e multa. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou celebração de contrato cuja invalidação viesse a ser decretada pelo Poder Judiciário. Nesse caso, a pena reclusão, 6 meses a 3 anos e multa. Veja que é 6 meses até 3 anos, dependendo da situação, mais multa, né? Não é, paguei a multa e saio de lá. Não, não, não. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no edital de licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura, né, com preterição, né, de ordem cronológica de sua exigibilidade. Nesse caso, reclusão de 4 anos a 8 anos e também multa. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do processo licitatório. Aí a detenção é mais leve, de 6 meses a 3 anos e multa. Devassar o sigilo, ou seja, né, a licitação, ela obriga que, até ela vai requerer uma declaração que você vai manter sigilo das informações que você obtiver. E devassar é contar, né? Passar para frente o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo, né? É tornar público esse negócio, né? Então, qualquer pena, detenção, 2 anos a 3 anos e multa, detenção. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, né, propina, né, de qualquer tipo. Parágrafo único, né, incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. Veja aí que interessante, né? Pena, reclusão de 3 anos a 5 anos
e multa, além da pena correspondente à violência, né? Claro que vai responder se houve ali uma violência ou grave ameaça, vai ensejar outros artigos do Código Penal aí que vai responder, né? Fraudar em prejuízo da administração pública a licitação ou contrato dela decorrente mediante entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou quantidade diversa das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. Fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível, né, que não serve para nada, para consumo ou com prazo de validade vencido. Entrega de uma mercadoria por outra. Alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. Qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais oneroso ou mais caro, né, para a administração pública a proposta ou execução do contrato. Pena: reclusão, né, que é aquela situação mais severa, né, se incorrer nesses atos aí todos que a gente conversou agora, 4 anos a 8 anos e multa. Violação de sigilo em licitação. Então, se violar o sigilo, né, reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Contratação inidônea, né, que a gente até viu lá, que inidônea é aquele que não tem capacidade, não tem aptidão. Admitir a licitação empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena: reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. Veja que isso daí, ali o administrador público, né, o gestor público que está cuidando dessa licitação, ele vai estar respondendo também criminalmente. Então, pena: reclusão de 3 anos a 6 anos e multa. Aí vem alguns parágrafos falando a respeito dessa contratação inidônea, né? Incide na mesma pena, né, do caput lá naquele início que a gente já olhou, aquele que declarado inidôneo, ele venha participar da licitação. E na mesma pena do parágrafo 1º desse artigo, aquele que declarado inidôneo venha contratar com a administração pública. Então, responde os dois aí, né? Tanto o gestor público como aquele que também fez parte do certame e era inidôneo. Então, pena: reclusão de 3 anos a 6 anos e multa. Impedimento indevido, né? Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou cancelamento do registro do inscrito. Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Isso também é uma segurança jurídica para quem está entrando na licitação, né? Quem vai participar, né? Caso o gestor público aí, por algum interesse dele escuso, né, venha fazer esse tipo, ocasionar essas situações. Omitir, modificar ou entregar à administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância, né, com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública em contratação para elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse. Então, aqui trata-se dessa omissão grave de dado de informação, né, por projetista, que é aquele profissional técnico, né? Pena: reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Consideram-se condições de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes,
considerados requisitos mínimos ou obrigatórios e normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. Se o crime ele for praticado com o fim de obter benefício direto ou indireto, próprio de outrem, aplica-se em dobro. Veja, a pena vai ser aplicada em dobro, prevista no caput desse artigo. Pena de multa, lembra que eu falei para vocês lá, né, que tem a detenção, tem a reclusão, dependendo ali da situação, né, mas a multa é culminada junto, né, aos crimes previstos nesse capítulo, seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Ou seja, além, né, de você, né, claro que isso não vai acontecer com você, mas além daquela pessoa inidônea, né, ilícito, né, cometer um ilícito, né, ela vai pagar ainda essa multa de 2% do valor do contrato licitado. Imagine se for um valor alto, é mais 2% ali para pagar, né? Então, foi possível aí a gente fazer uma reflexão, que esse foi o meu intuito, de você ver questões do edital, toda aquela parte técnica, requisitos, mas você também ver se você tem condições de se habilitar para fazer parte daquela licitação. Então, assim, você tem idoneidade, você é capaz, né, de atender aquele objeto licitatório, e aí trazendo, né, toda essa questão das penalidades administrativas que vocês viram que tem um rol bem extenso aí, né, para justamente impedir, né, que sejam feitos tantos fraudes como a gente foi possível, né, verificar nos anos anteriores. Quem sabe agora com essas punições mais austeras, né, mais rígidas, quem sabe a gente consegue impedir, né, que haja mais fraudes aí nas licitações. E também é importante, né, que isso, quem participa de vendas para o governo vai perceber a exigência de se tornar um administrador extremamente cuidadoso e organizado e manter, né, suas contas em dias, manter toda a sua parte trabalhista também em dia, cumprindo com as obrigações em relação aos seus colaboradores. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Charlie Chaplin, que ele fala assim, né? Bom mesmo é ir à luta, né? Com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito curta para ser insignificante. Eu digo que insignificante é quando se participa, né, de vendas para o governo de forma a querer fraudar, tirar vantagem para si, né, e também para terceiros. Então, veja, que nós temos é que ir à luta com determinação, perder com classe, né? Se eu não conseguir dessa vez, eu consigo da próxima, né? E o mundo, ele é muito, muito grande, né? Para a gente ficar se preocupando com essas questões insignificantes. Veja, eu espero ter contribuído com vocês, né? Nesse nosso terceiro encontro. E ainda há aí o Circuito AMP, né? Que convida você empreendedor, empreendedora, também a assistir lá nas terça-feiras, sempre às 19 horas, esse programa do Circuito de gestão de micro e pequenas empresas. Sempre, para sempre, fortalecer a gestão do seu negócio, que é isso que a gente discutiu tanto. Se a gente falar em penalidade, infração, só vai cometer infrações e penalidades quem tem ideias escusas, né, está mal intencionado ou realmente está desorganizado. Então, para que a gente possa fazer uma boa gestão, é necessário, primordial, que a gente tenha conhecimento, né, para a gente se tornar apto, competente. Então, não deixe de participar aí
desses circuitos, né, desses encontros que são extremamente importantes para a tua empresa. E eu espero, né, por vocês para o nosso último encontro na próxima quinta-feira, às 19 horas, e onde a gente vai então ver os portais de compras dos governos federal, estadual e municipal. E eu espero, né, vocês nesse nosso último encontro para a gente fazer um fechamento bacana e tá mostrando para vocês aí como é que tá esses portais atualmente. Desejo a vocês tudo de bom e esperando vocês para o nosso próximo encontro. Até lá!